Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. E hoje no Viver Mais a gente tem a alegria de receber Olguinha Freire, que é sinônimo de doação. Você vai já entender essa história. Olguinha, é uma alegria ter você aqui no Viver Mais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Bom, olha, a gente olha para a Olguinha, né, já sente assim uma energia muito boa. Quando eu digo que ela é sinônimo de doação, porque a primeira referência que eu tenho que fazer de você é desse trabalho que está aí estampado na sua blusa, que é a Associação Peter Pan. Para quem ainda não conhece, apesar dos mais de 20 anos dessa história, né, Olguinha, como é que surgiu essa ideia, como foi essa luz de fundar uma associação para cuidar das crianças doentes de câncer? Foi a consciência de que o câncer, ele compromete, ele envolve a família inteira e não apenas o doente, porque é uma doença muito grave e de um tratamento muito prolongado. Quando você tem uma certa condição, assim mesmo, a quimioterapia, as radioterapias mexem muito com o paciente. Mas quando você não tem condições de absolutamente nada, como é a maioria do nosso público-alvo, quando você vem do interior, sem conhecer ninguém, então essa doença, ela toma proporções muito maiores, porque o câncer está diretamente ligado ao emocional. Então, hoje está comprovado, Ian, que a segurança, o se saber amado, o cuidado que se tem com o paciente são remédios comprovados e essenciais ao processo de cura. Na época a gente não sabia disso, mas talvez aquela intuição fez com que a gente fosse chegando, unindo e realizando. Bom, Olguinha, você fala dessa dedicação, dessa doação ao outro, mas isso traz um retorno para quem faz esse tipo de trabalho, né? Como é que você definiria? Traz sim. Naturalmente, a esmagadora maioria das pessoas que procuram o voluntariado, procuram pela vontade de amar. Mas quando estão no exercício dele, se descobre que quando a gente acende uma luz, nós somos os primeiros a nos iluminarmos com ela. Então, traz uma alegria. Tem uma frase que diz que na caridade ou no bem que se faz, é nele que nós devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio para as aflições da vida. É uma frase de Allan Kardec que tem pautado muito a minha vida. Sem dúvida nenhuma, muito profunda. E até aqui, porque no Viver Mais, viu, Olguinha, a gente fala das dores e das delícias dessa etapa da vida, da passagem do tempo, da maturidade. Eu uso logo a palavra velhice, mas as pessoas não gostam. Não, velhice não, é algo que assusta. Mas ser um voluntário, se dedicar, parece que o tempo passa com mais suavidade, ou não? Tem alguma coisa de magia mesmo, Ian. Uma magia que você sabe que o tempo, ele é decisivo, inclusive para as realizações, e que você tem que saber aproveitá-lo. Mas no que diz respeito, às vezes as pessoas estão com problemas, quantas vezes a gente sai de casa com o coração pesado, por dificuldades, por desafios, e quando você chega no seu local de trabalho voluntário, de repente aquilo toma Doril. E você falou aí em ser voluntário, a pessoa diz, mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar a alguma coisa. E hoje aqui no Viver Mais a gente vai falar exatamente também sobre a questão da aposentadoria. Sim. Como se preparar para essa etapa da vida. A Maria Cecília Cavalcante vai estar hoje aqui com a gente e vai nortear que caminhos a gente seguir na aposentadoria, não é isso, Maria Cecília? Isso mesmo, Ian. Já estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de como se preparar para a aposentadoria. Você já se aposentou, Olguinha? Sim, eu passei pela experiência da aposentadoria agora em maio. E eu sonhava com ela. Porque o trabalho voluntário,
ele também preenche seu tempo. A única diferença é que você não tem remuneração. Mas o fato da gente não ter remuneração no trabalho voluntário é uma bênção. Quando a gente dá um beijo, no nosso caso, por exemplo, num carequinha querido que a gente aprendeu a amar, ou beija a cabeça da sua mãe, tão preocupada, eles não têm dúvida nenhuma que esse beijo é pelo amor, não tem interesse. E essa atitude de ir até o outro, que a Ian falou aqui, que traz uma aura diferente, traz mesmo, é que a gente não percebe direito, mas há uma energia que nos envolve. E no que diz respeito ao trabalho voluntário, gente, não precisa se aposentar para ir fazendo, não. Nós temos no Peter Pan tantas pessoas que estão lá na sua atividade, onde é remunerada, mas aquela atividade, ela pode ser útil, aquele trabalho voluntário. Então, uma vez no mês, uma horinha que você tire na semana, você pode sim fazer o que a gente chama o voluntário especial. Ou então, 2 horas por semana, você trabalha até a parte da manhã. Quando você voltar, uma vez por semana, você dá um jeitinho de ir ao shopping, de ir para o cabeleireiro, de sair para fazer um passeio. Então, esse passeio de ir ao encontro de quem sofre é confortador. Você deve estar se questionando também, percebendo que fazer o bem faz bem externamente. A Olguinha, bom, a idade, o que ela faz, tem muita curiosidade, a gente conta daqui a pouquinho no próximo bloco, eu espero você. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. O Viver Mais está de volta, você já sabe, hoje conversando aqui com a Olguinha Freire, a gente falando de um outro tipo de beleza, de estética, né, Olguinha, que é a doação, é ser voluntário. E a gente já falou lá no primeiro bloco sobre a importância disso. A Olguinha, você começou a fazer esse trabalho de voluntariado há quanto tempo? Já tem algum tempo, uns 30 anos que a gente decidiu ser voluntário. Na época eu morava na cidade de Recife, depois fomos transferidos para Paulo Afonso, e lá em Paulo Afonso foi que o ser voluntário me conquistou de vez. E aí quando nós viemos morar em Fortaleza, a gente já estava com aquela, quase uma necessidade, sabe? Não basta porque você está realizada na sua profissão, na sua família, você tá consciente do caminho de chegar até Deus, mas tudo isso só tem um sentido se você entender que tem mais alguma coisa na sua vida. Não sabe? É só isso. Não é só aqui, a família né? consanguínea, não é só o seu trabalho, não é só você mesmo. O mundo necessita de mãos. Dizem que a obra de Deus, sem querer ser piegas de forma alguma, necessita da mão do homem. Então, quando a gente começa a conscientemente estender a nossa mão, a preocupação de saber que se os meus estiverem bem, tudo está bem, mas se você olhar para o lado, uma criança com câncer, uma mãe aflita, um velhinho sozinho, uma pessoa no meio da rua, se isso não tocar seu coração, se preocupe, porque a doença do egoísmo é muito mais terrível do que a do câncer. Mas além dessa atividade de se doar, você cuida de outras formas? Você faz alguma atividade? As pessoas têm curiosidade de saber, eu quero chegar aos 60 como a Olguinha, o que é que ela faz? Além de se doar ao outro, que eu acho que essa é a melhor atividade, viu, Olguinha? A gente precisa cuidar do corpo também, sabe? São duas coisas que o ser humano precisa entender. É o cuidar da alma, porque ela vai existir após o túmulo.
Esse realmente deve ser o cuidado essencial, porque eu vejo os pais se preocupando muito com a educação formal e às vezes até traumatizando crianças, porque eles precisam ser isso, ser aquilo. Eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja o... né? Sem deixar essa liberdade de escolha, né? Esquecem estes pais da educação formal, moral. Lá em casa, eu procurei a educação formal. Quantos filhos você tem? Nós temos 3 filhos, né? São 3 filhos já crescidos. Hoje eu sou divorciada. E eu queria dizer para vocês um aspecto do voluntariado, do se doar, que foi muito forte na minha vida. Porque quando eu me divorciei, assim como quando eu me aposentei, há um vácuo na sua vida. Porque o fato de você amar e deixar de amar, estar junto ou separado, isso a gente não pode controlar. Mas o que a gente precisa controlar é como eu sou quando eu estou casado e como eu sou quando eu estou descasado, como eu faço com os meus filhos, como é que eu sigo. Na nossa casa, por exemplo, após o divórcio, a minha maior preocupação foi a família. Isso não se desfaz, Isso né? não se desfaz. É preciso que... E eu penso que foi muito esse lado voluntário que me segurou, porque quando a gente se separa, é comum um dos dois ficar deprimido. No meu caso, não. Eu tinha outros amores muito outros fortes. alicerces, né, para se Outros manter. alicerces, o lastro do trabalho voluntário que te preenche, que te faz feliz e que, de repente, você vê que a vida continua e que cuide da família. Até porque, Cuide da Olguinha, família. assim, nessa fase da vida, depois dos 60, de 70, que as Sim. pessoas estão se aposentando ou pensando em se aposentar, um dos grandes dramas, problemas é a solidão, que Sim. pode gerar uma depressão. Sim. Mas se você tem uma busca, um sim. ideal como voluntariado, você pode se manter firme, forte e feliz. Então, já que a gente está falando de voluntariado, como é que faz aí, endereço para ser um voluntariado Isso, lá no e Peter é um Pan? salário transcendente que você alcança. O Vai ficar endereço. rico, de beleza, de tudo. De paz no coração, de alegria na alma, gente, a alegria da alma. Você pode ser feliz fazendo o bem. Hoje à noite, eu não vou sair, eu vou visitar uma pessoa que está sozinha. Quando você volta daquela visita, você vem embriagada de amor. Outra coisa que eu queria deixar aqui como um olhar do voluntariado, gente, é a corresponsabilidade social com a saúde, com a educação, com o país. Eu agradeço muito a Deus de ter existido a Lava Jato no nosso país, porque a gente está vendo aí, nós estamos num ano político, um ano decisivo para a gente transformar como voluntário mesmo, como cidadão, Tem que o nosso repensar país. isso, Vamos né? ver, é você que deixa uma criança com câncer, sem remédio, você que sai da sua função pública e não tem, e se apropriou indebitamente de um dinheiro que poderia evitar o óbito de um velho sozinho na rua. É muito sério isso, então vamos olhar quem é que está comprometido. Que bom. Então, como é que a gente faz? Está aqui. Eu vou deixar o endereço da Associação Peter Pan. Lá você tem outras informações. Conversa com a Olguinha para ficar de bem com a alma, com o corpo. E com a consciência. E com a consciência, isso é o mais Sim. importante. E no próximo bloco a gente vai falar sobre... Você está com medo de se aposentar, não sabe o que vai fazer, tem receio de cair nada. Depois dessa nossa conversa e também da próxima conversa com a Maria Cecília, sem dúvida nenhuma você vai repensar as suas atitudes e os receios que permeiam essa fase da vida. Olguinha, que lição. Amei te receber Obrigada a aqui no vocês. Viver Mais, viu? Muita paz. Para nós. Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família.
Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais já está de volta e agora sim, recebendo Maria Cecília. Seja bem-vinda ao Viver Mais, Maria Cecília. Prazer é todo meu, Ian. Alegria ter você aqui, viu? E como eu disse, nós vamos aqui tirar dúvidas, ou melhor, esclarecer como se preparar para a aposentadoria. Bom, Maria Cecília, muita gente acha que nem vai se aposentar mais diante dessa situação toda que a gente está vivendo no país. Mas para quem pensa em se aposentar, é preciso mesmo se preparar? De que forma? Sim, é preciso se preparar e é preciso se preparar de maneira planejada. Planejada diante do cenário do nosso país, né? Diante dessa possibilidade de aprovação total, parcial de uma reforma previdenciária e que se mudou a forma de se calcular uma aposentadoria. Então, tudo que muda na parte financeira é preciso um planejamento prévio. E esse planejamento prévio, ele tem um tempo pré-determinado? O ideal é que as pessoas já começassem sua carreira pensando em qual seria seu plano B, porque existem carreiras que elas têm uma longevidade maior, no sentido de que mesmo com a chegada da idade ou com a passagem do tempo, você pode continuar exercendo sua profissão e existem outras que têm, entre aspas, um prazo de validade, em que você tem que realmente se planejar e ter um plano B de que fazer ao terminar esse primeiro ciclo. Como é que a pessoa se prepara para esse plano B? Aí que entra os cursos da Universidade Sem Fronteiras? Exatamente. A gente entra com os cursos da Universidade Sem Fronteiras principalmente para ajudar as pessoas a ter um autoconhecimento. O que é que eu gosto? Quais são minhas habilidades? Quais são os meus talentos? O que é que eu ainda posso desenvolver, apesar de já ter concluído meu tempo de aposentadoria ou não? Porque hoje as pessoas chegam à maturidade, mas elas chegam com um potencial de desenvolvimento, de trabalho, um potencial intelectual enorme. E por que colocar isso ao lado? Porque uma expressão que aqui no Brasil a gente tem de pendurar as chuteiras. Se eu ainda tenho condições físicas, mentais, intelectuais, de continuar a fazer trabalho, seja na área do trabalho voluntário, seja empreender. Como né? no trabalho voluntário que a gente acabou de falar aí com a Olguinha, que é possível ocupar esse tempo. Exatamente. Porque a maioria das pessoas fica, agora o que é que eu vou fazer? Tinha aquela rotina já determinada. E dá um choque, né, Maria Cecília? O curso prepara para evitar esse choque de chegar a uma depressão, a uma tristeza mais profunda? Os cursos também preparam? Sim, a gente leva a essa reflexão porque, na realidade, o encarar a aposentadoria está muito vinculado também a como eu encaro e como estão as minhas relações familiares, as minhas relações sociais. Se a gente usar a imagem figurativa e imaginar que eu tenho um calendário onde eu tenho várias janelas de segunda a domingo e essas janelas são preenchidas pelo meu trabalho e ao essas janelas se fecharem, como é que eu vou preencher esse tempo que vai ser um tempo livre? Como é que eu vou estar com a minha família que vai estar me abraçando novamente? Porque existem profissões, Ian, em que as pessoas se afastam em detrimento do trabalho. Existe um distanciamento familiar, um distanciamento daquele ciclo em que na aposentadoria ele retornará. Então, como é que eu vou retomar esses laços? Como é que está a minha relação com os meus amigos, que é importantíssimo nesse momento? Como é que está a minha espiritualidade nesse momento? Para encarar esse novo desafio. Porque às vezes a pessoa se aposenta e acaba se isolando. Isso, né? E aí vem a depressão. A depressão, porque ela diz, eu não sirvo mais para nada. Já vi familiares dizer, vai pro meio vai pra rua, só dentro de casa. Exatamente. E ainda tem aquele outro fator que é importantíssimo você levar em consideração, que é substituir o tempo do trabalho, a rotina, por um vício, que muitas vezes não é incomum ter a questão do álcool, né? O alcoolismo, as drogas. As drogas, não só droga ilícitas, mas as drogas lícitas, que são as medicações. Também. Né? Que está nas farmácias e que está em todo lugar ao alcance de todos para substituir, para suprir essa lacuna existencial.
Sem dúvida nenhuma. Bom, estou conversando aqui com a Maria Cecília, ela é diretora da Universidade Sem Fronteiras. A Universidade Sem Fronteiras oferece cursos para você se preparar para a aposentadoria. Maria Cecília, você vai já me responder como entrar para esses cursos, se em qualquer idade, quais os critérios, porque aqui no Viver Mais, você sabe, a gente tem a Larissa Bello com uma dica de cinema. Assistir um filme é bom, Sim. independente de estar aposentado ou não, né? Então, Larissa, qual a dica de hoje? Oi, a minha dica de hoje é o filme 2 Dias, Uma Noite, dirigida pelos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne. O filme vai contar a história de Sandra, que é uma personagem vivida pela atriz francesa Marion Cotillard. Marion vive a personagem Sandra, uma mulher que tem uma fragilidade emocional muito forte. Ela sofreu já problemas de depressão e trabalha numa fábrica. Devido à questão econômica, no mundo que nós estamos passando, o diretor da fábrica decide mandar embora alguns funcionários. Para isso, ele oferece um bônus no valor de 1.000 euros. Esse valor será dado somente se a personagem dela for mandada embora. É feita uma votação e todos os funcionários acabam aceitando o bônus nesse valor de 1.000 euros. Ao saber da votação, ela acaba indo questionar o diretor e consegue convencê-lo de dar um prazo até segunda-feira. Então o título do filme se justifica, pois exatamente 2 dias e 1 noite, o final de semana, que ela tem para convencer os funcionários que já aceitaram o bônus de não mais aceitá-lo para fazer com que ela permaneça na fábrica. O roteiro do filme, que também é assinado pelos diretores, aborda essa questão de uma maneira muito interessante, pois vai revelando aos poucos o motivo de cada personagem de ter aceitado ou não o bônus. O tema do filme acaba abordando essa questão ética, do que vale mais, o dinheiro ou a vida de uma pessoa. Vale destacar a interpretação primorosa da atriz Marion Cotillard, que inclusive rendeu a ela uma indicação ao Oscar em 2015. A minha dica de hoje, então, Ian, é o filme 2 Dias e 1 Noite. E se você gosta de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineenfoco.blogspot.com.br, agora também no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa, obrigada. Bom, eu deixei aqui no ar, né, Maria Cecília? A gente está falando desses cursos. Você disse que a pessoa tem que já começar a trabalhar pensando na aposentadoria. E como é o critério? Se eu estou no mercado de trabalho, mesmo assim, eu tenho que ter uma brechinha para ir lá fazer esses cursos? Como é que eles acontecem? Destinado a qualquer profissão? Queria que você desse mais detalhes para que o nosso telespectador ficasse ciente. Bom, a Universidade Sem Fronteiras oferece uma gama de cursos, dentre eles os cursos de preparação para a aposentadoria. Existe uma cultura do Brasil da gente deixar tudo para a última hora. Então, o que eu aconselho é que mesmo na ativa, nós temos cursos noturnos, cursos que vão te dar esse leque de opções, de pensar, de olhar o mundo, de ver a vida de outra maneira. Novas possibilidades. O melhor na vida é quando nós temos opções. O ruim é quando a gente só tem aquilo para fazer, independente de eu gostar ou não, vou ter que fazer aquilo. Então, quando eu tenho opções, quando eu me encho de cultura, de novos conhecimentos, de novas experiências, isso me dá a oportunidade de escolher. Então, esses cursos, eles são ofertados na Universidade Sem Fronteiras, assim como também a gente tem um braço da Universidade Sem Fronteiras, que é a Universidade Sem Fronteiras Corporativa, que nós vamos até essas empresas para, muitas vezes, tentar ajudar no conflito, na diversidade intergeracional, porque isso está dentro das organizações também, diversas idades, diversas culturas, diversos gêneros, como lidar com tudo isso, e também no preparar para esse desligamento. Então, existe a opção da gente ir até a instituição ou o profissional vir até a gente. Porque muita gente tem medo até de pensar em aposentadoria. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E você disse aí, descobrir novas possibilidades. O curso desperta para isso, porque tem gente que acha que só sabe fazer aquilo. Sim. Fazer um curso desses é um despertar para outras descobertas? Exatamente. E tudo passa pelo autoconhecimento. E isso a gente vai realmente tocar
em como se autoconhecer, as suas potencialidades. O medo, ele paralisa. Às vezes eu acho, eu tenho medo, eu não sou capaz. E isso existe uma autossabotagem. Quando na realidade é o despertar. Né? É você ir lá naquela caixinha dos sonhos, dos desejos que ficaram no passado e que por muitos motivos inúmeros eu fechei essa caixa, agora é hora de abrir essa caixa e ver as possibilidades que nós temos. Existe também no curso a possibilidade da questão do empreendedorismo, que é uma característica nossa do cearense, empreender. Né? Existe também a questão da segunda carreira e o resgate dos sonhos. Então tudo isso junto vai dar condições da pessoa poder analisar e ver que rumo seguir nessa nova fase da vida. Mesmo que não esteja, mesmo que já esteja aposentado há um tempo e esteja bem, é bacana fazer, sim, né? até porque as pessoas têm aquela noção de que aposentou, eu vou botar meu bermudão, chinelo e vou pra praia. Essa lua de mel, ela dura pouco tempo. Cansa. Ninguém aguenta. Não é, eu não estou falando do ócio criativo do Domênico De Masi, eu estou falando do parar. O parar é importante para refletir, repensar a vida. Mas esse tempo sem fazer nada, só com as perninhas para cima, isso cansa. E isso não é bom para o cérebro. O cérebro gosta de desafio. Então, mesmo para quem já se aposentou e quer quebrar essa rotina e quer voltar a ter um sentido de vida, porque após a aposentadoria está se vivendo mais e as pessoas têm condições de desenvolver outras coisas, aproveite esse tempo. O tempo é precioso, ele não volta. Sem dúvida nenhuma. Então é isso. Tá pensando em se aposentar, não sabe o que fazer da vida, vai lá na Universidade Sem Fronteiras, faz um desses cursos, tá aí o contato, liga, tem sempre uma vaga esperando por você, né? Sim, a gente está à disposição, fica o telefone, fica o contato e venha, aceite o convite, mude sua vida, faça dela um novo momento, um novo quadro e uma nova perspectiva. Vou me inscrever, viu? Pode Tá, deixar joia. minha Maria Cecília, a Universidade Sem Fronteiras está nas redes sociais, né? Isso. Quem quiser também saber mais informações, é só buscar nas redes sociais. Facebook, Instagram e o nosso site. Vai ser um prazer encontrarmos por lá ou pessoalmente. Olha aí, que bacana, né? Então você já sabe que o Viver Mais também está nas redes sociais, está aqui todos os nossos contatos, acha a gente, faça sugestões de pauta. Aqui foi uma sugestão de um telespectador. É tanto carinho, tanto afeto, porque se eu for falar o nome de todo mundo, viu, Maria Cecília, aí vai ser um programa só para mandar beijinhos. Então, todos que falam comigo sintam-se beijados. Foi uma alegria ter você aqui. Vamos brindar esse encontro? Prazer meu. Aqui com o cafezinho e a gente se encontra. Até lá. Até lá. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.